Deus puniu o bebê pelo pecado do rei Davi. Na história desse rei, vemos que ele pecou contra Urias, tomando a Betseba para si, e adulterou, pecando contra Deus. E parece que quem sofreu as consequências dessas decisões foi uma inocente criança. Teria Deus punido um bebê inocente pelo pecado de duas pessoas adultas? Como podemos explicar isso? A primeira coisa que precisamos entender é que esse não é um texto fácil. E como em todos os outros textos mais ou menos difíceis da Bíblia, devemos abordá-lo com uma boa dose de humildade. Se algumas coisas foram escritas pelo apóstolo Paulo, são difíceis de entender, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, 15 a 16, onde diz: como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Não acho que seja motivo de vergonha reconhecermos que nem tudo na Bíblia é fácil de compreender. Esse estudo está dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu mostro que Deus não puniu o bebê. E na segunda parte, irei analisar sobre as consequências do pecado. E na terceira parte, analisaremos juntos aspectos da soberania de Deus, que nos ajudarão a entender bem melhor esse texto. Então convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Se não for inscrito, a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se. Primeiro ponto, precisamos tirar da nossa cabeça e entender que Deus não puniu o bebê pelo pecado do rei Davi. Porque se Deus assim procedesse, estaria contrariando a sua palavra. Veja o que diz Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Ainda Ezequiel, falando sobre o mesmo assunto, no capítulo 18, verso 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas talvez você esteja perguntando como entender então a declaração escrita em 2 Samuel 12:15, que diz: então foi o profeta Natã para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Fica comigo até o final desse vídeo que você irá entender. Estou criando um processo de argumentação para que você possa entender todos esses pontos e possa ficar claro em toda a sua mente. Para isso, nós temos que analisar a questão sobre as consequências do pecado. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o pecado nunca é grátis, ele sempre trará consequências. Aqui é necessário que nós colocamos um filtro fino e fazer algumas distinções que às vezes são importantes. Sim, é bem verdade, por exemplo, que Deus reconhece e exige a responsabilidade pessoal e individual. E também é uma grande verdade que Deus, como juiz onisciente que é, sabe diferenciar entre o culpado e o inocente, e o faz muito bem. Agora, uma outra grande verdade é que vivemos em sociedade, e a imensa maioria dos pecados afetam a mais pessoas do que apenas os que o cometeu. Vivemos em família e em comunidades, e infelizmente nossos pecados causam ondas que cruzam os espaços entre as pessoas e afetam aos demais. Um exemplo, um pai que comete um crime. Os filhos não serão culpados pelo crime do pai, mas receberão a consequência, que entre elas é a ausência do pai, uma crise financeira, uma instabilidade familiar. No caso de Betseba e Urias, Davi era o principal culpado. Betseba seria um pouco menos culpada do que Davi, mas ela aceitou o papel de cúmplice contra o seu marido e contra a lei de Deus. O filho de Davi, que nasceu de Betseba, foi em termos cronológicos a primeira vítima do adultério de seus pais. O pecado ele faz vítima. Eu te pergunto, não houve consequências negativas dos pecados de Davi para além das pessoas culpadas, Davi e Betseba? Não é isto que vemos em nossas vidas ao nosso redor? O filho de Davi e Betseba não tinha culpa nenhuma pelo pecado de seus pais. Muito pelo contrário, ele foi uma das vítimas daquele pecado. No entanto, mesmo sendo inocente daquele pecado, ele foi atingido pelas ondas criadas pelo pecado de seus pais, como muitos outros antes e muitos outros depois. Já irei trazer uma explicação que ajudará a harmonizar a questão de 2 Samuel 12:15, mas permita-me falar antes sobre o aspecto da soberania de Deus. Entendemos esse aspecto da soberania de Deus, juntamente com os outros pontos que já compreendemos. Iremos entender melhor o aspecto, o que quis dizer 2 Samuel 12, versículo de número 15. Agora, o que é a soberania de Deus? Qual é o significado dela? Dizer que Deus é soberano
significa dizer que ele é o rei do universo. E como soberano, ele faz o que quer. Sempre tem as suas razões. Agora, isso não significa que nós, seres humanos caídos, teremos capacidade de entender tudo que Deus faz. Há muitas coisas que ele vai fazer ou que Deus permite que aconteça, que jamais entenderemos aqui na Terra. Por quê? Tivemos a nossa mente afetada pelo pecado. Tudo aquilo que é grande, infinito e perfeito que Deus faz, não somos capazes de termos os critérios verdadeiros para analisarmos. Outra grande questão que eu levanto: por que seremos tão rápidos para questionar a justiça de Deus? Acaso nós somos exemplos de justiça? Se isso fosse verdade, por que o mundo está como está? Aqui se trata de uma questão de fé, e a verdadeira fé consiste em confiar no que a Bíblia diz sobre Deus. Quando não entendemos o que Deus faz, em vez de pensar e falar como se achássemos que somos mais justos do que Ele, devemos nos prostrar diante dele, confessar nossa ignorância e adorar ao Deus soberano. A propósito, não foi o que o próprio Davi fez? Leia 2 Samuel 12:20. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, remudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Agora, pois, como entender a declaração do texto de 2 Samuel 12:15, que diz que o Senhor feriu a criança? O autor fala que o Senhor fez o menino morrer, mas na verdade, no pensamento hebraico, ainda não havia uma separação entre o que Deus fazia e o que Deus não fazia. Na compreensão hebraica, por Deus ser soberano, tudo vinha dele. Por exemplo, você lê em 1 Samuel 16:14 que eles compreendiam, não que é uma opinião da Bíblia, mas que os servos de Saul entendiam que quando Saul era atormentado por um espírito imundo, aquilo era da parte do Senhor, porque o Senhor havia mandado aquele espírito imundo. Quando o Êxodo 7 fala que Deus endureceu o coração de Faraó, é porque eles interpretavam que tudo vinha de Deus. Somente depois, com o passar do tempo, progressivamente, Deus revelou para eles que Deus não atua diretamente, ele não é o responsável direto pelo mal e pelas decisões das pessoas. Então o autor apresenta a Deus como sendo originador da morte do filho de Davi, porque na visão dele, quando Deus não impede que algo aconteça, é porque Deus está fazendo. Então Deus, com certeza, viu que o filho de Davi nasceria com um problema e Deus não fez questão de curá-lo por causa do pecado de Davi, que mandou matar um homem para poder ficar com a mulher desse homem. Talvez você questione, mas Deus não é todo poderoso? Deus não pode todas as coisas? Verdade, meu irmão e minha irmã. Deus pode tudo. Inclusive, Deus pode deixar de fazer aquilo que ele pode fazer. Para abordar esse tema de uma forma mais profunda, indico para você esse vídeo que está aparecendo aí na tela. O que fazer quando Deus não faz o que ele pode fazer?